E hoje eu vou te ensinar a utilizar a reguinha de química orgânica mais bonita desse país. E vamos começar esse tutorial falando sobre a construção de cadeias carbônicas abertas. Bom, para isso, eu acho que é até um pouco intuitivo que essa parte daqui de cima, na construção das fórmulas em bastão, vão servir para a gente poder fazer o zigue-zague correspondente a essas cadeias carbônicas abertas. Na hora de você começar a cadeia, você não precisa começar por aqui não. Não necessariamente. Se quiser começar, tá tudo bem. Eu gosto, e acho até um pouco mais anatômico, fazer a construção dessas cadeias começando mais ou menos por aqui ou por aqui, até porque eu sou destro. E aí, é só você encaixar a sua lapiseira, particularmente, eu prefiro utilizar a lapiseira ou um lápis com a ponta bem feita, porque isso me dá uma precisão maior na utilização de qualquer tipo de régua. Então eu prefiro fazer desse jeito. E aqui você já tem a visualização da construção de uma cadeia aberta. Simples assim. Deixa eu te dar uma dica que eu acho que é importante para vocês, caso vocês queiram. Se você fizer a construção do zigue-zague muito rápido, pode ser que você tenha essa parte superior um pouco boleada, até porque esse vértice aqui, ou os vértices superiores, eles são livres, então pode ser que vaze na hora de você construir isso muito rápido. Então tenha calma na hora de construir essas cadeias abertas, tá legal? Agora, deixa eu te falar uma outra coisa que eu acho super interessante. Bom, testando essa régua, eu notei que se eu fizer a construção de uma cadeia carbônica começando por aqui e fazendo esse movimento, vê se você consegue perceber. Eu começo de cima, desço, começo de cima, desço. Depois eu só reparo aqui a pontinha. Eu notei que o desenho ele fica mais interessante e evita que a gente tenha esse boleado na parte superior. Você não vai perder tempo com isso, só vai deixar todos os ângulos mais bonitinhos e mais bem construídos. Olha só o resultado. Se você notar, isso aqui já é uma sequência carbônica, sacou? Chegamos na parte da construção das ramificações. Lembrem sempre que ramificações são átomos de carbonos que fogem da nossa cadeia principal. Vamos supor que essa daqui seja a nossa cadeia principal e eu queira colocar, por exemplo, um átomo de carbono como ramificação nesse carbono daqui. Para isso, a gente vai fazer a utilização desse hexágono central, vocês já vão ver como é que eu vou utilizar. Esse hexágono, galera, ele é uma das partes mais importantes que vocês vão encontrar nessa régua. A gente vai usar bastante ele porque ele encaixa perfeitamente no zigue-zague. Então vamos lá, olha o que eu vou fazer. Eu vou encaixar aqui e outra coisa interessante é que o tamanho do lado desse hexágono ele corresponde exatamente ao tamanho dessa ligação. Então o encaixe, ele é um encaixe perfeito. Agora, para ficar mais perfeito ainda, você pode, tá vendo que eu coloquei o carbono de onde eu vou partir na ramificação dentro do hexágono? Eu vou encostar o lápis ou a lapiseira naquele carbono que é de onde eu quero que saia e eu vou encostar o vértice aqui, ó, tá vendo? Lembrando sempre que tem que ficar bonitinho se você quiser fazer um desenho mais sofisticado, mais bonitinho, né, gente? Claro. Então, eu vou encaixar aqui, ó, e vou traçar a minha ramificação para cima. E olha o resultado, é assim que fica. Tá vendo? Então, com isso, a gente pode fazer uso desse hexágono construindo inúmeras ramificações, porque realmente vai ficar muito perfeitamente encaixado. Então, por exemplo, se eu quiser colocar uma outra ramificação nesse carbono daqui, eu vou lá, ó, encaixo, bonitinho, vejo se está certinho, faço o encaixe e, ó, traço para baixo. Vou fazer uma outra ramificação aqui, ó. Ó, tá vendo que eu estou botando o vértice dentro do hexágono, encosto a lapiseira e encaixo o vértice? Galera, de verdade, com a prática, isso vai ficando cada vez mais simples de vocês fazerem, ó. Vou fazer mais um para cima aqui, ó. Eu encaixo o lápis no vértice, encaixo aqui, ó, e boto para cima. Tá vendo? E é claro que, quando a gente fala sobre esse hexágono do meio, a gente consegue, inclusive, continuar as ramificações. Por exemplo, aqui eu coloquei um único carbono, que seria para a gente um metil. Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, um etil, olha o que eu vou fazer. Tá vendo que se você for imaginar aqui, existe um hexágono imaginário aqui? É como se fosse uma construção de uma colmeia com vários hexágonos. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou encaixar aqui no meio direitinho. Tá vendo aqui, ó? Onde eu coloquei a minha ramificação? Agora eu quero fazer um etil. Eu já tinha um carbono aqui em cima. Se eu quiser fazer um etil, eu vou lá e
coloco para cá e acabou. Tá vendo? Construí um etil. Vou fazer um etil completo para vocês. Ó, nesse carbono que está aqui, eu vou fazer um etil para a esquerda. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou chegar aqui, vou encostar o meu lápis, a minha lapiseira nesse caso, e vou fazer isso daqui, ó. Se eu quisesse continuar com o propil, eu poderia colocar até para cá. Sacou? Então, olha só como é que ficou. Quando você vai construindo, vai desenhando, vai utilizando, vocês vão percebendo que isso vai ficando cada vez mais bonitinho. Olha só, vamos supor que eu chegue aqui agora e queira colocar um propil, só que agora apontando para baixo. Tá vendo como é que eu estou usando o hexágono para tudo? Para gerar encaixes, tá vendo? Sacou como é que funciona? Agora, vamos supor que eu queira, sei lá, por exemplo, chegar aqui, ó, nesse carbono, e ao invés de colocar um metil, vamos supor que eu queira colocar um isopropil. Se eu quiser construir um isopropil, olha só o que eu posso fazer. Eu posso chegar aqui, encostar. Lembra de fazer isso, gente, para ficar um encaixe perfeitinho. E faz isso daqui. Olha lá que perfeito. Tá vendo como é que tá ficando? Então é exatamente assim que a gente vai construir as nossas ramificações. Vamos botar só mais uma aqui bonitinha? Ó, vamos supor que eu queira chegar aqui, ó, e colocar, sei lá, isso daqui, ó. Sabe que ramificação é essa? Ó, aqui eu ainda posso até fazer uso, torcendo a régua um pouquinho, posso fazer o uso aqui, ó, do nosso terc-butil, a nossa perninha de galinha, não é mesmo? Tá vendo? Tu achou que fosse só aprender a usar régua, né? Olha aqui, aqui eu posso até continuar aumentando, posso chegar para cá e colocar, por exemplo, mais um para cá. E aí assim a gente vai construindo as nossas ramificações dentro dessa cadeia principal. Tudo bem, gente? Perfeito? Então, falamos sobre ramificação, vamos para o nosso próximo tópico. E chegamos à parte das insaturações, ou seja, eu quero mostrar para você como é que você coloca ligações duplas ou triplas nas cadeias carbônicas com essa reguinha. Então vamos lá? Olha só, galera, vou começar colocando ligações duplas porque eu gosto bastante delas. Bom, claro que a gente pode utilizar essas regiões vazadas aqui para a gente fazer as ligações duplas. Mas tem uma outra estratégia que eu acho até que fica bastante interessante para vocês, que é o uso do próprio zigue-zague e do hexágono, como eu já falei para vocês, é uma das partes mais importantes da régua, para fazer a construção dessas ligações duplas e triplas. Quase que não saiu dupla, né? Mas vamos embora. Olha só, galera, vamos começar colocando ligação dupla. Eu vou colocar a primeira ligação dupla para vocês nessa posição daqui. Para isso, olha só o que eu posso fazer. Eu posso chegar próximo o meu zigue-zague, sem encaixar na minha linha, e aí eu vou escolher uma posição que não seja nem tão distante, nem tão próxima daquela ligação, para poder fazer a construção. Agora, olha uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Quando você faz uma ligação dupla, tá? Repara que o tamanho dela é menor do que o tamanho da minha ligação inicial. Sabe por quê? Porque assim, gente, de verdade, acredito eu que esteticamente falando fique mais bonito. Se você for traçar a linha inteira, você vai acabar vazando uma ligação ou outra e isso não fica muito bonitinho, né, em termos de desenho. Agora, vamos mostrar exatamente a mesma coisa, só que agora para o outro lado. Vamos supor que eu faça uma ligação dupla, por exemplo, sei lá, vou fazer uma ligação dupla aqui, ó. Se eu fizer uma ligação dupla aqui, olha só o que a gente pode fazer. Eu vou chegar à minha régua próxima, vou chegar aqui para vocês, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a minha ponta, vou ver uma posição que não seja nem muito próxima, nem muito distante da minha outra ligação, traço tudo sem ir até o final, e olha só como é que ficou. Interessante, legal, fiz mais uma ligação dupla, só que agora para o outro lado. Agora eu quero fazer com vocês uma ligação dupla que seja na posição vertical. Para isso, eu vou fazer uso desse hexágono daqui. Preste atenção na minha estratégia. Ó, eu vou fazer uma dupla aqui nessa posição, na posição vertical. Eu vou colocar o hexágono, né, a ligação dentro do hexágono. Vou ver uma posição que seja satisfatória para mim, mais ou menos aqui. Vou encaixar a minha régua e eu vou traçar para baixo. Com isso, a gente tem a nossa ligação dupla na posição vertical, bonitinha para vocês. Tudo bem? Então a gente tem para um lado, para o outro e na posição vertical. Agora vamos lá. Chegamos a um ponto delicado que as pessoas acabam, no desenho à mão livre, acabam tendo um pouco de dificuldade, que é quando a gente vai colocar uma ligação tripla. Quando a gente coloca uma ligação tripla, a gente nota um problema que é muito clássico.
O carbono que faz uma ligação tripla, o ângulo das ligações que ele faz é de 180 graus. Eu já vi a galera, erroneamente, colocar, por exemplo, a tripla direta no zigue-zague. Gente, isso está errado. Isso, se você colocar no vestibular ou até mesmo na tua prova, dependendo de como é que é o seu professor, eu posso ter certeza que ele pode tirar ponto de vocês. Sério, gente, de verdade. Ah, mas é só um detalhe. Não é não. Faz muito sentido você fazer a tripla como uma linha contínua. Bom, para começar, eu quero fazer uma ligação tripla na extremidade, como se fosse uma ligação tripla na ponta, uma ligação tripla terminal. Para isso, a gente pode fazer o seguinte, vou fazer uma tripla aqui. Eu não posso colocar a tripla aqui porque eu já estou no zigue-zague, então vou fazer um outro carbono para cá. Então repara, aqui a gente vai ter a nossa ligação. Olha o que eu vou fazer, vou apontar, vou marcar com a lapiseira aqui, vou chegar aqui na sequência e vou continuar. Tá vendo o que está acontecendo aqui? Eu fiz uma continuidade nessa linha. Poderia, inclusive, utilizar essa parte. Caso você quisesse, né, se você quisesse chegar aqui e fazer uma linha totalmente contínua assim, sem nenhum problema. Mas como é que a gente colocaria a ligação tripla? Como eu já tenho o tamanho dessa ligação, olha o que eu posso fazer. Eu posso chegar aqui, colocar uma das ligações, perfeito? E olha só, para a gente não perder a visualização, eu posso até usar o próprio hexágono. Olha lá como é que eu estou enxergando a ligação. Até para poder fazer no mesmo tamanho, não que isso vai tirar ponto, mas esteticamente fica mais bonito. Tá legal? Olha aqui que beleza. Com isso, a gente consegue colocar uma ligação tripla na ponta. Só em termos de informações, aqui a gente vai ter um carbono e aqui a gente vai ter um carbono também. Como esse carbono daqui, ele tem duas ligações representadas, esse ângulo de ligação que existe aqui, ele precisa ser de 180 graus. Então, eu preciso fazer uma linha contínua para ele. Tudo bem? Agora, como é que ficaria uma ligação tripla que estivesse no meio de uma cadeia, que ela não fosse na ponta, por exemplo? Bom, não dá para desenhar nenhuma tripla aqui, porque já está tudo em zigue-zague. Então, eu vou continuar a partir daqui. Repara o que eu vou fazer. Eu tenho aqui a minha ligação, olha só, que essa ligação aqui ela já está pronta. Vou botar aqui a minha lapiseira. Vou continuar uma e vou continuar duas. Sabe o que aconteceu aqui? Eu tenho três medidas, tá? A primeira medida que vem até aqui. Então aqui eu já posso fazer uma marcação para um lado e para o outro. E eu vou ter também aqui agora uma outra medida que vai representar a nossa outra ligação. E eu vou fazer uma marcação para cima e uma marcação para baixo. Olha só como é que vai ficar bonitinho o negócio. Aqui a gente já tem uma referência e eu posso colocar uma ligação aqui e eu posso colocar uma outra ligação aqui. Olha só, isso daqui, desenhado à mão livre, ela acaba ficando bastante esquisito. Porque tem gente que às vezes coloca tripla até o final e não era para ficar até o final, sabe por quê? Porque a gente vai ter carbono tanto aqui quanto aqui. Sacou a ideia? E esse ângulo de ligação daqui e esse ângulo de ligação daqui, eles precisam ser de 180 graus necessariamente. Os dois ângulos de 180 graus. Com isso, a gente tem a existência da ligação tripla, né, no meio, a existência da ligação tripla na ponta e as ligações duplas. É assim que você constrói. De novo, com o hábito, você vai construindo isso daqui de uma forma muito simples. De verdade, você vai pegando a prática e você vai ganhando bastante tempo na hora de você copiar. Claro que aqui a gente está gastando mais tempo porque eu estou explicando, não é mesmo? Mas é isso, vamos para a nossa próxima parte. E chegamos à parte dos anéis aromáticos, gente. Bom, o anel aromático, o anel benzênico, é claro que com a régua a gente vai utilizar essa parte central aqui, que é o nosso hexágono. Para a construção dele sozinho, para a construção dele bruto, é muito simples. É só você chegar aqui, fazer um hexágono e acabou. Vou chegar até um pouquinho para o lado para ter um pouco mais de espaço para fazer mais anéis aromáticos. Olha só, se eu chegar aqui ó, e completar o nosso hexágono, acabou, tá lindo e maravilhoso. Só que você sabe que os nossos hexágonos, para que eles representem naturalmente um anel benzênico, um anel aromático, eu preciso ter ligações duplas e simples intercaladas.
E aí, galera, a gente usa o artifício das insaturações para colocar ali dentro. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui, ó, encaixar perfeitinho. Então, eu posso botar assim, ó, uma ligação dupla aqui. Então, fiz a primeira ligação dupla. Posso chegar aqui para vocês e colocar uma outra ligação dupla aqui embaixo. Lembrem sempre de intercalar dupla e simples. E para fazer na posição vertical, eu posso chegar aqui para vocês, por exemplo, e fazer o seguinte. Vou botar aqui mais ou menos a posição que eu quero, vou encaixar o meu hexágono no meio e faço a ligação dupla na posição vertical. Com isso, a gente já tem um anel aromático perfeitamente desenhado. Vocês sabem que quando a gente faz um anel aromático, a gente pode representar essas ligações duplas e simples com a bolinha no meio. E é por isso que existe essa região aqui dentro da régua. Tá, mas como é que ficaria, por exemplo? Até para a gente poder fazer as coisas encaixadas, eu vou fazer o seguinte com vocês, ó. Eu vou botar assim, ó. Vou até botar encaixadinho um anel aromático no outro. Então, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou chegar aqui, ó, e vou construir um outro anel aromático do lado direito. Pronto, montamos um outro anel com 6 átomos de carbono. E agora a bolinha ela precisa ficar exatamente no meio. Cuidado para você não cometer o seguinte equívoco. Cuidado para você não encaixar aqui em cima, tá vendo? Encaixar aqui em cima e desenhar a bolinha, senão ela não vai ficar centralizada. Para ela ficar certinha, você tem que fazer o seguinte, ó. Desce um pouquinho, muito pouquinho, e vai lá e faz a bolinha do meio. Com isso, repara, a gente vai ter a bolinha no centro direitinho. Tá vendo? Eu tenho a representação de um anel aromático com as ligações duplas e uma representação da ressonância, né, da deslocalização dos elétrons. Perfeito? Então tá aqui direitinho o desenho do anel aromático. Agora, deixa eu falar uma outra coisa para vocês que eu acho que vale a pena. Como é que ficaria se eu fosse colocar um anel aromático condensado a esse? Repara, para eu colocar um anel aromático condensado a esse, olha o que a gente pode fazer. Aqui a gente vai ter, ó, olha só o que eu estou fazendo, tá vendo? Eu quero construir um anel aromático para a direita. Então eu vou chegar aqui, vou colocar a dupla que me interessa dentro do hexágono, vou apontar com a lapiseira, vou encaixar. Quando eu encaixar, repara o que eu vou fazer aqui, ó. Vou chegar aqui, ó, e vou fechar exatamente o anel. E repara num detalhe. Para eu colocar a bolinha no meio, eu encaixo lá em cima, desço um pouquinho e faço a bolinha central. Pronto, acabou. Olha só que bonitinho. A gente fez 2 anéis aqui que estão condensados e um anel isolado. Tá vendo? Dá pra gente fazer milagre com essa reguinha, galera, de verdade. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que pode ser que você acabe errando na construção do anel aromático. Deixa eu te mostrar aqui um negócio. Vamos lá. Vamos supor que a gente tenha, por exemplo, uma cadeia carbônica, que eu vou construir aqui, por exemplo, desse jeito. Vamos supor que eu queira, por exemplo, nessa cadeia carbônica aberta, vamos supor que eu queira colocar um anel aromático aqui, encaixado perfeitamente. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma situação bem delicada. Olha só, se eu chegar aqui para vocês, apontar e fazer direto o hexágono, olha o que vai acontecer nessa posição daqui. Se eu fizer direto, tá vendo o que está acontecendo aqui? Tá vendo que não encontrou uma ligação com a outra? Sabe por que isso acontece? Porque cada um desses formatos aqui, eles são milimetricamente calculados. Ah, mas Alan, se é milimetricamente calculado, por que não encaixou direitinho? Porque quando você vai escrever, por exemplo, eu sou destro, né? Se eu vou fazer uma ligação aqui, o que acontece? Quando eu tombo a lapiseira para a direita, eu acabo encurtando a distância de uma das ligações. Entende? Mas calma, porque tem estratégia para que a gente possa fazer isso bonitinho. Bom, deixa eu mostrar para vocês. Vou chegar aqui um pouquinho para o lado, a minha cadeia, para tentar mostrar isso para vocês. Ó, encaixei aqui bonitinho. Olha só o que a gente pode fazer. Ó, eu quero fazer um anel aromático aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou chegar aqui, vou botar a minha ligação dentro do hexágono,
Vou apontar com a lapiseira e vou encaixar aqui, beleza? Tá bonitinho. Agora, olha só o que eu vou fazer, presta atenção, hein? Vou fazer aqui, aqui e aqui e vou parar. Não fiz a última ligação, porque lembra que era a última ligação que não encaixava? Sabe o que eu faço agora? Agora eu vou colocar o hexágono do outro lado, aqui, ó, para compensar a quedinha da minha lapiseira. Entende o que eu tô falando? Então, olha só, agora eu posso fazer uma linha para baixo e olha o que aconteceu aqui, gente. O anel com 6 átomos ficou perfeito, tudo encaixadinho e não aconteceu isso daqui, tá vendo? Então repara, quero botar a bolinha no meio? Encaixa lá em cima e depois não esquece de descer um pouquinho. Olha só que beleza, faço a bolinha no meio e acabou, gente, acabou. Cara, fica muito maneiro, cara. Gente, vocês não têm noção de quantos desenhos eu já fiz com essa reguinha, cara, de verdade. Fica muito bonitinho, de verdade. Tá legal? E é assim que a gente constrói anéis aromáticos, perfeito? Então vamos lá para a nossa próxima parte. E agora a gente vai falar sobre cadeias fechadas, sem ser cadeia com 6 átomos, que a gente já sabe como utiliza. Bom, para começar, do lado direito e do lado esquerdo, você vai ter cadeias com 4, com 3 e com 5 átomos de carbono, tanto de um lado quanto do outro. Alan, por que você fez 2 vezes? Se você olhar com carinho, você vai notar que do lado esquerdo, os ciclos são menores do que do lado direito. Mas isso tem uma função. Do lado esquerdo, as ligações que existem aqui, elas encaixam perfeitamente no zigue-zague e no hexágono. Então, se você quiser, por exemplo, juntar 2 cadeias fechadas, você precisa usar esse lado esquerdo. Agora, se você for desenhar uma cadeia fechada com 5 átomos, por exemplo, só ela como cadeia principal, por exemplo, você pode usar essa cadeia maior para você ter até um pouco mais de liberdade para você colocar um novo átomo, colocar a ligação ali dentro e ficar mais fácil o seu desenho. Entende o que eu estou dizendo? Então vamos lá para algumas aplicações, já vou mostrar para vocês os 2 casos, tá legal? Bom, vou começar pelo lado esquerdo, utilizando esse lado daqui, onde as ligações correspondem exatamente aos tamanhos que a gente tem dentro do nosso zigue-zague. Então, por exemplo, vamos supor que nessa extremidade da direita, a gente queira colocar uma cadeia fechada com 5 átomos de carbono. Então repara que o encaixe ele vai ser perfeito. Olha só que bonitinho. Olha como o encaixe fica perfeito. Eu coloco aqui, ó, ajusta, como eu já falei para vocês. Vem aqui, ó. Vou traçar uma ligação para cá. Vou traçar uma ligação para cá, uma para cá, e aqui, ó, para a gente fechar direitinho, olha só como é que o encaixe fica perfeito. Olha lá, eu utilizei uma das ligações que já estava ali dentro. Por quê? Porque o lado esquerdo tem tamanho, né, de ligação igual ao zigue-zague, igual ao hexágono, sacou? Então, por exemplo, se eu quiser colocar um hexágono condensado a esse pentágono, consigo colocar? Consigo. Então eu posso chegar aqui, ó, encaixar, vou botar aqui, vou ajustar direitinho, e agora vamos lá, ó, eu posso chegar aqui e fazer assim, ó, tchan, 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 para aqui, não fecha direto, senão não vai encaixar, chega um pouquinho para fora, encaixa a lapiseira no vértice, encaixa direitinho, e agora, olha só, agora eu consigo fechar o meu hexágono bonitinho. E repara que os lados, eles correspondem em termos de tamanho. Tá vendo como é que ficou aqui? Ficou direitinho. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira chegar aqui e colocar uma ramificação que é uma cadeia com 4 átomos de carbono. Então, vamos supor que eu queira chegar aqui e eu queira fazer o seguinte com vocês, olha só. Vou chegar aqui, ó, e vou fazer o seguinte. Vou botar para cá, vou botar para cá. E eu queira, por exemplo, colocar uma cadeia com 4 átomos de carbono aqui. Como é que ficaria? A cadeia fechada. Lembra que a gente tem que sempre utilizar o lado esquerdo se você quiser encaixar. Então, sim, para encaixar aqui bonitinho, eu vou fazer assim, ó. Vou botar para cá, e agora olha só. Encaixei aqui, ó, de novo, para ficar perfeitinho. Vou lá embaixo e eu quero que encaixe direitinho. Olha só como é que ficou. A gente colocou uma cadeia aqui, que deu uma leve escorregadinha, mas está valendo, mas encaixou a cadeia fechada ali direitinho. Tá legal? Poderia fazer isso com um triângulo, enfim, que seja como você gostar de fazer. Tá legal? Agora vamos lá.
Para que serve essa parte grande? Se eu quiser aqui, por exemplo, fazer, sei lá, como cadeia principal uma cadeia com 5 átomos de carbono. Se eu quiser fazer uma cadeia com 5 átomos de carbono, eu acho mais interessante usar o lado direito, que é maior, que você vai ter mais liberdade para desenhar aqui dentro. Caso você queira colocar um outro átomo aqui dentro, caso você queira, por exemplo, fazer, sei lá, isso daqui, ó, colocar uma ligação dupla. Então, sei lá, se eu quiser chegar aqui, por exemplo, e colocar uma ligação dupla aqui, ó, eu posso fazer isso. Fica um pouco maior e fica até mais fácil da gente conseguir desenhar as coisas. Sacou? Como é que fica? Ó, vou acrescentar, por exemplo, um outro pentágono aqui, ó. Vou chegar para vocês e vou condensar um outro pentágono aqui. Aí eu não posso usar o lado esquerdo. Por quê? Porque ele não vai encaixar. Se eu botar esse pentágono do lado esquerdo aqui, ele é menor. Então eu tenho que usar esse outro pentágono aqui. Evidentemente, a gente vai ter que pegar a melhor forma de posicionar a régua. Sacou? E é claro que são raros os casos que, pelo menos no ensino médio, a gente faz esse tipo de união de anéis, né? Mas tá tudo bem, aqui assim a gente consegue fazer uma união dos dois e fica lindo e maravilhoso. Então, cara, é brabo, porque eu começo a me empolgar aqui, aí dá vontade de ficar fazendo um monte de coisa ali dentro, né? Então vamos botar aqui uma ligação dupla, só pra ficar bonitinho aqui, ó. Olha lá que lindo, gente. Ah, ficou bonitinho, né? Então depois eu vou mostrar algumas outras aplicações dessas cadeias maiores e menores para vocês. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham entendido isso daqui e vamos para a nossa quase que última parte desse vídeo. Então vamos nessa. Galera, eu sei que até agora eu só mostrei hidrocarbonetos, eu sei muito bem disso. Mas tem como colocar outros elementos utilizando a reguinha? Sem sombra de dúvidas. Por exemplo, desenhe aqui uma cadeia carbônica e eu quero, por exemplo, chegar aqui e adicionar para vocês uma hidroxila. Eu posso chegar aqui para vocês, tranquilamente, colocar aqui uma ligação para baixo e escrever, por exemplo, um OH. Ah, eu sei que isso aqui é bastante intuitivo, né? Calma que vai ficar melhor. Ah, eu quero chegar aqui, por exemplo, e colocar um C dupla O. Como é que ficaria? Eu posso chegar aqui, ó, em um dos vértices, colocar uma ligação para cima, vou chegar um pouquinho para o lado, vou fazer uma outra ligação aqui, e eu posso chegar para vocês e colocar um oxigênio aqui em cima. Acabou. Se você quiser construir aqui, por exemplo, a função éster, eu posso chegar aqui, desenhei o oxigênio, aqui seria a minha sequência carbônica, mas eu não posso seguir direto, senão eu vou extrapolar o oxigênio, ver mais ou menos no meio do oxigênio e dar sequência à cadeia carbônica. E assim a gente tem a construção e utilização de novos elementos. Quer ver uma outra situação que eu acho muito interessante colocar aqui para vocês? Por exemplo, ó, eu posso chegar para vocês aqui e colocar, sei lá, vou botar aqui em cima para vocês, ó. Eu posso pegar uma cadeia com 5 átomos, sendo que um deles eu deixei vazio, tá vendo? Se eu deixei vazio, eu vou ter que colocar alguma coisa ali dentro. Posso botar, por exemplo, um oxigênio. Se eu quiser ainda ser mais sagaz, ainda posso chegar aqui para vocês e colocar uma ligação dupla só para ficar bonitinho. Beleza? Então, se você quiser colocar um átomo diferente de carbono dentro de uma cadeia fechada, a minha sugestão é: deixa um espaço vazio e não fecha, porque se você apagar depois, vai ficar a marca do lápis. Então vai lá, faz a continuidade e deixa um espaço vazio. Quer ver uma outra situação? Olha só, vamos botar aqui no hexágono. Eu posso chegar para vocês e botar assim, ó. Posso botar assim. Aí aqui, ó, eu não vou fechar, ó. Tá vendo ali? Olha lá o que aconteceu. Ficou um espaço vazio. Aí eu posso chegar aqui para vocês e colocar, por exemplo, um nitrogênio. Sacou? Então dá pra gente fazer isso. Ó, para ficar mais enfeitado ainda, ó. Vou botar aqui uma ligação dupla. Vou botar aqui uma ligação dupla. E eu ainda vou colocar aqui desse lado uma outra ligação dupla. Olha lá como é que fica direitinho, tá vendo? Então, se você quiser, por exemplo, colocar algum átomo diferente de carbono dentro, você precisa deixar um espaço vazio. Tá legal? Show? Então, basicamente é isso. Se você quiser colocar cloro, se você quiser fazer qualquer outra coisa, é só você usar o mesmo artifício.
E aí, pessoal, curtiu o tutorial da reguinha? Pois é, gente, dá pra gente fazer uma infinidade de coisas com essa régua, de verdade. E para mostrar isso pra vocês, eu desenhei algumas moléculas logo na sequência dos vídeos. E a última, sem dúvida, é a mais maneira. Ai, ai, estamos finalizando esse vídeo, gente. Olha só, se você realmente gostou desse vídeo, só se você realmente gostou, deixa um like aqui embaixo pra gente, galera, muda a nossa vida, de verdade a gente vê esse número crescendo. Agora, se você já tem essa reguinha, deixa um depoimento aqui embaixo. Por quê? Se você for nos comentários escrever qual é a sua opinião sobre essa reguinha, o que vai acontecer? Quando alguma outra pessoa vier até esse vídeo para saber se vale a pena ou não, né, usar essa reguinha, ela vai lá embaixo nos comentários para saber se as pessoas têm, se as pessoas utilizam, se realmente melhora a vida dessas pessoas. E isso vai ajudar a comunidade a justamente crescer e usar essa reguinha. E agora, se você conhece alguém que desenha moléculas muito esquisitas no caderno, eu sei que isso acontece, sou professor de química. Se você, por acaso, conhece pessoas que demoram muito copiando o caderno dos professores, e acima de tudo, se você conhece alguém que desenha moléculas erradas no caderno, galera, essas pessoas precisam conhecer esse vídeo. Então envie esse vídeo para essas pessoas, porque com certeza você vai contribuir para a vida delas, tá bom? É isso. Nesse momento a gente finaliza esse vídeo, um grande beijo no coração e fui!